Você já refletiu sobre o peso da eternidade em cada decisão que toma hoje? Richard Baxter dizia que a maior loucura do homem é viver como se a morte fosse distante e a eternidade irrelevante. Ele via a vida presente como um breve corredor que conduz a duas portas, a da glória ou a da perdição. E o que escolhemos agora ecoa para sempre. Ele lembrava que a fé não é um adorno para ocasiões religiosas, mas uma urgência que molda cada pensamento, cada palavra, cada escolha. Quantos vivem distraídos, como se esta terra fosse permanente, esquecendo-se de que somos peregrinos e que nossos dias são como sombra? Baxter dizia que a sabedoria está em preparar-se não para os próximos anos, mas para o encontro inevitável com o Senhor. E ele falava da seriedade da consciência. Aquilo que o homem esconde dos outros, sua própria alma registra diante de Deus. Você pode enganar o mundo, mas não pode enganar sua consciência por muito tempo. E, sobretudo, não pode enganar o Senhor. O cristão verdadeiro é aquele que busca viver com o coração íntegro, não porque teme os homens, mas porque teme a Deus. Baxter nos chamava a uma fé prática que se traduz em disciplina espiritual. Não basta ouvir sermões, é preciso viver o que foi pregado. Não basta sentir emoção no culto, é necessário cultivar obediência no silêncio do lar, na rotina diária, nas escolhas escondidas. Ele insistia: o Evangelho não é apenas para ser pregado, é para ser praticado. E talvez aqui esteja o desafio mais urgente. Como você tem administrado sua alma? Quantos cuidam de negócios, de bens, de corpo e de status, mas negligenciam a única coisa que não perece, a eternidade de sua alma? Baxter dizia que cuidar da alma é o trabalho mais importante de cada homem, porque no dia final nada importará além de estar em Cristo. Ele também falava sobre a urgência da santidade, não como um peso legalista, mas como expressão de amor a Deus. O pecado é traição, a santidade é lealdade. O pecado é desonra, a santidade é adoração. E quem foi realmente alcançado pela graça não pode viver confortável no pecado, mas deseja ardentemente agradar ao Senhor. E aqui surge uma pergunta inevitável. O que governa sua vida? O prazer momentâneo ou a eternidade? Suas decisões são guiadas por desejos passageiros ou pelo chamado do Senhor? Porque o tempo é breve, mas a eternidade é infinita. Richard Baxter clamava: viva hoje como quem já olha para a eternidade. Ore como quem falará com Deus face a face. Ame como quem já provou o amor eterno. Sirva como quem já se vê diante do trono, porque a vida cristã não é ensaio, é preparação real para a eternidade. Richard Baxter dizia que uma das maiores ilusões do coração humano é acreditar que sempre haverá mais tempo. O amanhã se torna a desculpa para não se render hoje, e a procrastinação espiritual é o caminho que leva muitos à perdição. Ele advertia: amanhã é o dia em que o inferno está cheio, porque aqueles que adiam o arrependimento se esquecem de que não controlam a próxima hora. Ele insistia que a eternidade já começou agora. Cada pensamento alimentado, cada palavra pronunciada, cada ato praticado está construindo o testemunho que será revelado diante de Deus. A vida não é um jogo de ensaio, mas um campo real, onde a alma é moldada para o destino eterno. Baxter via a seriedade da vida cristã como algo que não pode ser reduzido a convenções sociais ou a aparências religiosas, mas como uma questão de vida ou morte eterna. Ele falava sobre a vigilância da consciência. A consciência pura é como uma janela limpa pela qual a luz de Deus entra, mas uma consciência manchada vai se obscurecendo, até que a alma já não discerne mais entre luz e trevas. Quantos hoje vivem de forma insensível, anestesiados por
prazeres passageiros justificando pecados pequenos até que o coração já não sente mais culpa. Baxter advertia que a insensibilidade espiritual é um sinal de que a alma está adoecida. Mas ele não deixava de apontar a esperança. Mesmo a consciência mais cauterizada pode ser desperta pelo Espírito de Deus. Quando a palavra penetra como espada de dois gumes, ela corta, divide, expõe e cura. Aquele que se rende à voz de Deus experimenta o milagre da renovação. Baxter dizia que o Evangelho não é apenas para perdoar, mas para purificar. Não apenas para apagar a culpa, mas para restaurar a comunhão. Ele também enfatizava a responsabilidade da vida diária. Não existe fé verdadeira que não se manifeste em obediência. Muitos querem uma fé que os leve ao céu, mas não querem uma fé que os leve à cruz. Querem redenção sem arrependimento, querem glória sem transformação. Mas Baxter proclamava: não existe Cristo Salvador sem Cristo Senhor. Aqueles que buscam apenas os benefícios do Evangelho, mas rejeitam suas exigências, estão enganando a si mesmos. E aqui está um ponto crucial. A santidade não é opcional, é essencial. Não se trata de viver sem falhas, mas de viver com sinceridade diante de Deus. O crente verdadeiro luta contra o pecado, resiste ao mundo e se apega à palavra. Ele pode tropeçar, mas nunca se entrega à queda. A graça de Deus não é licença para pecar, é poder para vencer. Baxter também falava da urgência do amor. O amor não como sentimento vago, mas como obediência prática. Amar é servir, perdoar, carregar fardos, sacrificar-se pelo outro. Ele lembrava que o amor é o maior testemunho da fé cristã. Não são palavras eloquentes, nem rituais solenes, mas o amor vivido no cotidiano que revela a autenticidade da fé. E ainda mais. Baxter chamava os crentes a viverem com um senso constante de eternidade. Ele dizia: passe cada dia como se fosse o último, e cada oração como se fosse a última, e cada palavra como se fosse a última. Isso não é pessimismo, é sabedoria, porque a vida é incerta, mas a eternidade é certa. O homem sábio não vive para acumular tesouros que o tempo rouba, mas para preparar-se para o encontro com o Senhor que é eterno. Quantos hoje falam da eternidade apenas como uma doutrina distante, mas não como realidade presente? Quantos tratam o céu como uma esperança vaga, mas não como destino real que governa escolhas? Richard Baxter nos lembraria: o céu não é apenas futuro, mas deve ser antecipado agora. A vida do cristão é uma preparação constante para a glória que há de vir, e é nesse ponto que surge o desafio. Sua vida mostra sinais de que você pertence ao céu. Suas prioridades refletem valores eternos ou apenas desejos passageiros? Você busca a santidade porque ama a Deus ou apenas evita o pecado por medo de consequências? Baxter diria que a prova da fé não está apenas no que você crê, mas no que você vive. Ele também alertava sobre a responsabilidade dos que conhecem a verdade. O pecado é mais grave quando cometido à luz do conhecimento. Aqueles que ouvem a palavra e permanecem indiferentes estão acumulando juízo sobre si mesmos. Aquele que muito foi dado, muito será exigido. Ouvir sermões, ler a Bíblia, ter acesso à verdade não é privilégio neutro, é responsabilidade diante de Deus. E aqui está a advertência solene. Não endureça o coração. Não se acostume com a palavra sem obedecê-la. Não confunda informação com transformação. Baxter diria que um evangelho apenas ouvido, mas não praticado, é uma condenação ainda maior. Porque a luz rejeitada se torna trevas ainda mais profundas, mas ao mesmo tempo ele apontava para a beleza da graça. Aqueles que se rendem encontram misericórdia abundante. Aqueles que confessam encontram perdão real. Aqueles que buscam encontram restauração.
O Senhor não rejeita o coração quebrantado, não despreza o arrependido sincero, não abandona o que clama por socorro. A porta da graça ainda está aberta, mas não permanecerá aberta para sempre. Richard Baxter nos colocaria diante de uma decisão clara. Ou vivemos como peregrinos que caminham para a glória, ou vivemos como distraídos que se esquecem da eternidade. Não há neutralidade. Cada dia aproxima você do trono de Cristo. Cada escolha aproxima você da vida ou da morte eterna. Então eu te pergunto hoje, como você tem vivido? Com a consciência limpa diante de Deus ou com pecados ocultos que endurecem seu coração? Como alguém que olha para a eternidade ou como alguém que vive apenas para o presente? Porque no fim, o que estará diante de você não será a opinião dos homens, mas o olhar de Deus. E diante desse olhar, nada ficará escondido. O que você semeou em secreto será revelado. O que você alimentou no íntimo será exposto. E só aqueles que se refugiaram em Cristo estarão seguros. Ele é o único refúgio, a única esperança, a única salvação.